Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você. Procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no RDTV, nos nossos estúdios. Está o Justino Astrevo. Com certeza você não deve assimilar nome à pessoa, mas se eu lhe disser que ele é um artista completo, que ele faz parte de uma das duplas mais famosas aqui de Mato Grosso, e se eu chamá-lo de Lau, melhora, né? Seja bem-vindo. Já estou à vontade, Ana Maria. Conversar com você e com o seu público é sempre uma satisfação para a gente. Uma alegria para nós também. Falar a respeito do seu sucesso junto com uma dupla que, como eu disse, Mato Grosso inteiro conhece e aprendeu a respeitar o trabalho e valorizar também. São 21 anos de parceria? Verdade, 21 anos completados em abril deste ano. E no aniversário da cidade, por essa coincidência, porque começou, nós já fazíamos teatro antes, né? Mas o formato de dupla começou em 95. No dia do aniversário, porque a gente foi homenagear a cidade na primeira ação que Nico e Lau fez. Por conta disso, a gente completa aniversário no dia do aniversário de Cuiabá também. Do personagem Lau, de onde surgiu, como nasceu essa figura tão querida aqui que é o Lau? Então, isso foi uma coisa interessante, porque nós já fazíamos teatro, mas não trabalhávamos exatamente com a cultura regional, com o seu linguajar, com a música, com o canto, né? Nós fazíamos espetáculos com linguagem universal, né? Aí quando fomos convidados para fazer uma homenagem a Cuiabá, nós pensamos então em usar o chamado linguajar cuiabano e contar histórias, contar causas, né? Isso deu tão certo que nós fizemos repetidas vezes na televisão, a pedido do público, e fomos convidados então a fazer um quadro, que era ao vivo na televisão. Aí então começamos a pensar nas personagens, né? E aí surgiu essa ideia de fazer o Nico e Lau, por uma sugestão do Lionier, que faz o Nico, né? E para compor o personagem me inspirei num luthier já falecido aqui, o seu Manuel Severino, que fabrica velhado de coxo, que ele é um cuiabano que utiliza realmente o linguajar cuiabano na concepção original, na essência, né? E eu me inspirei muito nele, porque é aquela forma pausada de falar, né? Aquele jeito melodioso que o cuiabano tem de falar, né? E a minha inspiração foi nele. Sabemos que são artistas, que são pessoas também politizadas, têm opiniões formadas e existe um trabalho muito sério também por detrás dessa dupla de sucesso. Então, por conta disso, nós vamos conversar agora um pouquinho mais sério, falando a respeito das suas opiniões. Eu vou chamá-lo de Lau, porque não tem como ser diferente. Fique à vontade. Mas assim, sobretudo a respeito da cultura, não é? Nós tivemos uma discussão séria aqui no país a respeito do Ministério da Cultura, se ficava, se permanecia, qual a importância desse ministério, não é? Aqui mesmo no Estado, a maioria das secretarias de cultura ou da pasta da cultura, enfim, está sempre ligada a um outro setor, não é? Então, eu queria que você fizesse uma avaliação a respeito dessas discussões e da importância da cultura para a sociedade no contexto geral, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, porque assim, se discutiu muito quando esse governo interino extinguiu o Ministério, e essa discussão foi automaticamente instalada no seio da sociedade, não só por artistas, não só pela comunidade cultural, mas por toda a sociedade. Exatamente porque o Ministério não é só um financiador de produto artístico, de grandes eventos. Não, o Ministério da Cultura é a instituição que nós temos que faz uma política pública de cultura, né? Que ajuda a distribuir os recursos e a aplicação do mesmo no Brasil, que ajuda a preservar e difundir culturas locais
que precisam da interferência do Estado, não interferência no sentido de modificar, mas que precisa do recurso para poder existir, para poder ser praticada, para poder ganhar visibilidade, né, e passar de geração para geração. Nós tivemos um exemplo muito claro aqui, o Siriri. Quando eu fui secretário municipal de cultura, né, a gente criou lá junto o Festival de Siriri. Porque naquele momento nós tínhamos 3 ou 4 grupos que praticavam Siriri. Se não criasse o festival, que hoje é o maior evento cultural do Estado, o Festival Cultural de Siriri, talvez não tivéssemos essa renovação que temos hoje. Então o Ministério não é só para distribuir recursos, ele é fomentador de uma política pública de cultura que ajuda a preservar o seu patrimônio material e imaterial, né? Então, nesse sentido, a perca desse espaço político junto ao governo federal seria drástico, terrível, porque nesses últimos anos do governo Lula para cá, mais precisamente, se investiu muito na cultura e a cultura ganhou um espaço de discussão política, inclusive, né? Ganhou um espaço de desenvolvimento e de fomento nas regionalidades, como é o caso dos pontos de cultura. Só em Mato Grosso tem mais de 140 pontos de cultura, né? Então, essa discussão foi necessária, ela continua necessária, né? E ele, obviamente, teve que reaver isso, né? E recriou o Ministério. Aqui no nosso estado, de vez em quando, um gestor vem e diz: não, vamos extinguir a secretaria, vamos fazer fusão com outras secretarias, porque a gente pensa o seguinte, a desculpa não é econômica. O Ministério da Cultura, por exemplo, tem um orçamento que é 0,38% do orçamento total da União. Então, você fazer economia justamente ali, então, é um discurso falho, né? Isso se reflete no Estado, se reflete no município, né? O que se investe na cultura é um pequeno montante do orçamento total. Os conselhos de cultura, seja a nível estadual, seja a nível municipal, eles funcionam na prática? Olha, eu estou nesse momento no Conselho Municipal e lá está funcionando e funcionando bem, né? Nós fizemos um edital para o ano passado, que foi já um edital ousado, um edital moderno, né, e que precisa e vai ser aperfeiçoado, porque você tem que estar em constante aperfeiçoamento, porque você atende demandas provindas do setor da cultura, e você tem que ler e reler automaticamente a nova situação, né? E você ter um diálogo permanente com os produtores culturais, né? Então, assim, lá a gente tem tido uma atuação no sentido de realmente investir o recurso, que é muito pouco recurso, né? Investir na produção cultural, né? Eficiente, significativa, séria, comprometida, né? E a gente conseguiu uma coisa bacana, que foi uma redução grande de inadimplente, de pessoas com problemas na prestação de contas, né? Nós tínhamos, há bastante tempo atrás, de 60%, nós conseguimos reduzir para 14%, né? Isso é importante, porque cada vez mais o recurso chegando na ponta para quem quer produzir. Subsecretário Estadual de Cultura, Leandro Carvalho, na tua avaliação, ele vem vem desenvolvendo um bom trabalho? Ele vem desenvolvendo um bom trabalho, sim, né? Tem feito algumas ações, né, que são importantes, alguns editais que são importantes, que ajudam a democratizar o recurso, inclusive interiorizar o recurso, que é uma coisa importante. O Estado é muito grande, com diversidade cultural extrema, né, e muito rica. Então, esse recurso realmente tem que ser estadualizado, realmente, né? Eu acho que precisa fazer funcionar o Conselho, porque o Conselho é um órgão importante, né, de discussão, de orientação de política, mas eu acho que ele tem feito um bom trabalho, sim. Sobre o governo do Estado, o Estado tem favorecido com incentivos culturais, como é que você avalia isso também? Então, na verdade, nós temos uma única fonte de financiamento, que é a lei, né? A lei de incentivo. É essa que alimenta, que abastece a produção artística e cultural
de Mato Grosso, né? Nós precisamos encontrar outras formas, né? Os editais, como tem sido feito ele separadamente, né, e lançado em momentos diferentes, isso é uma política bacana, consegue oxigenar um pouco mais a produção, e esse diálogo entre a produção como a rede de festivais também é importante, sabe? Agora, é preciso gradativamente aumentar. Nós temos aquela coisa da discussão que já vem desde o governo Lula, que é o Plano Nacional de Cultura, né? Que lá na ponta, na síntese, seria a União entregar 2% do orçamento para a cultura, o Estado 1,5% e o município 1%. Nós estamos longe de chegar a isso ainda, né? E para isso tem que aprovar a PEC, você tem que fazer, que é o que chama de CPF e da cultura, que é um conselho plano, e você ter uma atuação efetiva ali. Temos que caminhar para isso, porque aí sim você vai ter esse recurso assegurado no orçamento do Estado e você vai poder planejar melhor as suas ações. Ações da cultura aqui em Cuiabá. Secretaria também, como que você avalia o trabalho do secretário Beto? Então, o Beto é uma pessoa que nós conhecemos, competente, esforçada, ele realmente tem procurado dialogar com a classe, fazer uma gestão que consiga dar um alento para a produção cultural de Cuiabá. O audiovisual, por exemplo, vive um bom momento porque conseguiu fazer um edital específico para o audiovisual, que é muito caro, fazer cinema, sem o recurso do Estado é muito difícil se produzir cinema, né? Então, assim, agora, independente de tudo isso, a secretaria, que já era pequena, e aí fez fusão com o turismo e com o esporte, ficou muito mais complicado ainda. Tanto estruturalmente, porque a Secretaria de Cultura tem que ter uma estrutura maior, porque ela é do jeito que está, desde quando eu fui secretária na gestão do Roberto França. Sem avanços. No mundo. Aumentaram aparelhos culturais, como o MISC, como o Museu da Caixa d'Água, né, e alguns outros setores, mas o recurso não aumenta na proporção para você atender esses vários aparelhos que precisam funcionar adequadamente, né? Então fica muito na competência, na boa vontade das pessoas que estão lá, mas com pouquíssima estrutura para poder realizar um trabalho que realmente o Cuiabá merece, porque nós temos uma cultura fantástica, né? Nós moramos numa cidade que precisava investir prioritariamente na cultura, né? A nossa identidade cultural poderia ser ter um plano estratégico de trazer divisas para Cuiabá, trazer mais turistas para Cuiabá, agregar isso de forma que possa valorizar e fazer um marketing para a cidade. É uma questão de pensar e ter vontade política. Uma prova disso, tanta polêmica que foi gerada em volta da Copa, né, da vinda da Copa para cá, do advento da Copa para cá. Mas realmente a nossa cultura, o gosto cuiabano, o jeito cuiabano encantou a todos. A gente pôde presenciar isso. Verdade. Na satisfação das pessoas que nos visitaram naquela época, naquela ocasião, né? Verdade, nós temos essa característica fundamental, né, que é de sermos bons receptivos. Nós somos um povo muito caloroso, né? Então as pessoas que vêm para cá, mesmo que vêm de região muito fria e que se chocam com o calor que faz aqui, se ele acostumasse com isso, ele não sai mais, porque a convivência é muito mais humana, né? Então eu acho que esse é um fator preponderante da nossa cultura, né? E que precisava ser olhado com mais carinho pelos governos. Muito bem, a gente está quase na nossa reta final da nossa entrevista e eu quero perguntar duas coisas, né? Primeiro, voltando à dupla Nico e Lau, qual que é o segredo do sucesso dessa dupla tão querida e também as novidades dos trabalhos, que eu sei que vocês não param, né? Tem shows acontecendo aí e eventos acontecendo, enfim, ações sendo desenvolvidas por todo o estado. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho a respeito disso para nós. Então, realmente, para ficar 21 anos fazendo os mesmos personagens, uma das coisas fundamentais é você renovar sempre, né? Inovar.
entender quais as demandas do mercado, para você estar sempre dialogando de forma positiva e trazer sempre novas plateias para o seu trabalho, né? Então a gente tem realmente, ao longo desses 21 anos, trabalhado muito, ampliado o nosso mercado de trabalho. Trabalhamos não só em Cuiabá, em Mato Grosso, na região centro-oeste, né? E a gente também desenvolve projetos, né, em parceria com os nossos amigos da cadeia produtiva do humor, que é o Festival Nacional do Humor, que se chama Humor do Mato, que traz os maiores humoristas do Brasil para fazer show junto com os humoristas locais. Temos o Ataque de Riso, que é uma versão regionalizada desse projeto, que a gente vai para as comunidades, para os bairros mais carentes, ofertar gratuitamente o produto artístico-cultural, né? E a gente tem um trabalho aí que é sério, como você falou, porque na verdade é assim, a gente aliou há algum tempo essa coisa de fazer humor com atitude, o que nós chamamos de humor com atitude, essa coisa de você dar, através do humor, a informação. Falar de saúde, de meio ambiente, de educação, né? E o nosso programa na TV, o Papo Cabeça, é exatamente isso hoje. Isso também meio que reflete nos shows, né? As pessoas já vão procurando isso no show. E eu acho que a gente permanece tanto tempo por causa dessa preocupação de estar sempre renovando, né? Porque o nosso trabalho virou meio que ícone da simbologia da cultura cuiabana, da cultura mato-grossense, né? E também porque nós temos um humor que fala de forma afetiva para todas as idades, de criança a melhor idade, talvez isso, e por ser dupla, né, você tem sempre um conflito ali que alimenta a expectativa das pessoas. O que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer dessa vez? Qual que é a novidade que eles vão implementar? Talvez essas sejam as situações, as características que fazem a gente permanecer tanto tempo aí trabalhando. É possível viver do humor hoje aqui em Mato Grosso? Sim, é possível. Sobreviver disso? É possível, nós estamos vivendo, tem mais gente vivendo disso, né? Graças a Deus aumentou. É preciso ter quantidade. Evidentemente que a qualidade é a que faz a pessoa permanecer no mercado. Mas assim, não é temer a concorrência, não. Quanto mais bons humoristas estiverem trabalhando no mercado, mais nós vamos trazer o público, mais nós vamos aumentar o percentual de ocupação dos espaços de teatro, de praça, espaços públicos, e isso daí faz você criar um mercado, né, de pessoas consumidoras do produto local. Então, tem bastante gente vivendo do humor. Não, evidentemente que não é uma vida folgada, né? É aquela história de matar um leão por dia. Não, nem matar leão, isso não tá. Nem matar leão não é uma boa, gente. Você batalha muito, porque na verdade, assim, quem sustenta o nosso trabalho é o público que nos consome, né? Então, você tem que estar em conectividade com ele o tempo todo, né? Entender as necessidades dele para colocar. E hoje nós temos aí um grupo de humoristas muito talentosos que estão trabalhando e conseguindo sobreviver do trabalho. E fazendo isso com muita dignidade, com muita competência, a exemplo da dupla Nico e Lau, a qual a gente já vou pedir para que você leve o abraço do RDTV ao Nico, ao Leonier, né? Convidá-lo para que também possa estar aqui no nosso sofá conversando um pouquinho com a gente. E quero agradecer a sua companhia por ter vindo, né? Bater esse papo bacana conosco aqui. Eu que agradeço, Ana Maria, agradeço a vocês que acompanham sempre, né, porque assim, a gente tem pouca oportunidade de falar do trabalho, a gente trabalha muito, mas pouca oportunidade de falar sobre o trabalho, e essa oportunidade que você me dá, eu agradeço muito, e dizer que nós estamos aí, fazendo os trabalhos, vocês estão convidados para continuar acompanhando, tá? É isso mesmo, e acompanhando inclusive as nossas entrevistas aqui pelo RDTV, acessando rdnews.com.br/RDTV, que é TV todos os dias. Nós temos de fato boas opções artísticas e culturais aqui em Cuiabá, e fica a nossa dica para que você absorva e consuma cada vez mais isso, porque só nos faz bem, só nos alivia o espírito. Como eu sempre digo, me despeço com aquele até qualquer hora.